Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós faremos a leitura a partir do verso 18 até o versículo 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Eu farei a leitura da palavra de Deus, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai bendito, nós suplicamos, fale aos nossos corações, ó Deus, instrua-nos, edifica a tua igreja, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de nós aprendermos sobre algumas verdades nesse texto, eu queria que você pensasse à luz do significado da palavra reconciliar, reconciliação. Quando nós pensamos nessa expressão, reconciliar é sabido nosso que significa restabelecer, o restabelecimento das relações, ou de boas relações entre pessoas que estavam afastadas. A reconciliação é o colocar-se diante de relacionamentos outrora quebrados, para deixar brotar ali amabilidades, uma vivência sincera. Quando pensamos nessa terminologia, quando nós pensamos no significado desta palavra, é uma das coisas que nós precisamos pensar nessa noite. No teu relacionamento, pessoas, na sua vivência que necessita de reconciliação. Você precisa se reconciliar com alguém, você precisa ter esse momento de reconciliação. Nós somos exortados a isso, nós somos exortados a buscar nos nossos relacionamentos, muitas vezes que são quebrados, a reconstrução do relacionamento. Mas essa reconstrução tendo como modelo o próprio Senhor Jesus Cristo, que Paulo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, portanto, foi aquele que nos reconciliou. A nossa condição sem Cristo era justamente de um relacionamento quebrado. As nossas relações com Deus, ela estava quebrada. As nossas relações com Deus não estavam boas por conta do pecado, por conta da queda. Mas Cristo nos reconcilia, e diante disso, portanto, quando falamos de reconciliação, nós estamos pensando justamente em um retorno de boas relações. Até porque onde não há reconciliação, já disse um pregador, sangra-se como tinta na chuva, flores murchas, e a nossa vivência ela não tem o brilho ainda necessário quando se falta consertar algo que não foi consertado. Reconciliação é uma mudança, de inimizade para amizade. É mútua porque é uma mudança forjada em ambas as partes que estiveram em inimizade. Em Colossenses, especialmente ali no capítulo 1, se nós lermos o capítulo 1, verso 21 e 22, nós vamos perceber que a palavra usada ali se refere a uma mudança feita, mas uma mudança feita no caráter pessoal do pecador, que deixa de ser inimigo de Deus para se tornar amigo de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu não vos chamo mais servos, eu chamo vocês de
amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o amigo sim sabe. Nós, obviamente, após queda, éramos inimigos de Deus, mas em Cristo nós nos tornamos, portanto, amigos de Deus. Saímos debaixo da ira, do estado de ira, para redimidos. Saímos do estado de afastados para amados pelo Senhor. Nós fomos, portanto, aproximados de Deus por meio de Jesus Cristo. E tudo isso foi por meio dessa palavra, reconciliar. Paulo, obviamente, está pregando, está ensinando a igreja de Corinto, mediante vários fatores que já estavam acontecendo no contexto daquela igreja. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar, se você depois ler todo o capítulo, especialmente a partir do verso 1 do capítulo 5, você vai perceber que o apóstolo Paulo está trabalhando ali o fato de que a nossa casa não é terrestre, a nossa morada não é aqui, é o nosso corpo, que ele chama de tabernáculo, pertence ao Senhor. E Paulo vai dizer, portanto, uma vez que nós temos essa vivência em Deus, que nós temos essa comunhão com Deus, nós precisamos nos esforçar constantemente para que tenhamos uma vivência de forma que reflita aquele que nos resgatou do império das trevas. Paulo vai nos mostrar que é necessário, portanto, nos atentarmos para esse aspecto tão importante das nossas vidas. Nós precisamos pensar nas nossas relações, nós precisamos refletir. E Paulo vai falar, portanto, desse assunto, ainda mais considerando o contexto, como eu disse, da igreja de Corinto, contendas, relacionamento quebrados, por conta, no seu cerne, de orgulho, alguns que se consideravam melhores do que outros. Então Paulo não só afirma que nós fomos reconciliados, essa é uma verdade inconteste, nós fomos reconciliados com Deus, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Mas é somente isso? É somente louvar a Deus e dizer: Senhor, louvado seja teu nome, porque a tua ira não está sobre mim? Não é só isso. Nós fomos reconciliados sim, mas também desafiados a sermos instrumento de reconciliação, a sermos instrumento de Deus para auxiliar aqueles que estão com relacionamentos quebrados. A segunda carta de Paulo, portanto, aos Coríntios suscita muito essa discussão, porque ela reúne ali muitas verdades práticas daquilo que era conhecido teoricamente pelos crentes de Corinto. O apóstolo Paulo, escrevendo provavelmente ali entre o ano 55 a 57, vai mostrar àqueles crentes que era necessário, portanto, eles olharem para a vida cristã além da teoria, além do conhecimento meramente teórico. Paulo vai dizer que era necessário que nós vivêssemos ou vivenciássemos a própria pregação. Capítulo 4, verso 4, por exemplo, ele vai dizer: nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Paulo geralmente, portanto, ali com a sua equipe de trabalho, e alguns estudiosos vão dizer que provavelmente no ministério do apóstolo Paulo, ele reunia em torno de 60 pessoas que caminhavam ali como seus colaboradores. Paulo vai mostrar àqueles irmãos que o anúncio do evangelho de Cristo era necessário que as pessoas se atentassem, que não estando em Cristo, elas estavam debaixo da condenação, e que elas necessitavam urgentemente de ter as relações reconstruídas com o Senhor. A partir daí, meus irmãos, a partir dessa carta, o que podemos aprender sobre este assunto tão vital, tão importante para a vida da igreja? A primeira coisa que nós vamos ver aqui nesse texto é que Deus é o autor da reconciliação, é o próprio Deus que nos reconcilia com Ele mesmo. Mas como que Ele faz isso? O próprio Deus nos reconcilia com Ele mesmo por meio de
Jesus. Então, o autor da reconciliação, portanto, é o próprio Deus. É isso que nós vemos a partir do verso 18, quando ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. É Deus que vai ao encontro do homem, é Deus que vai em busca daqueles que estão afastados do Senhor. Foi assim no Éden, quando Adão e Eva pecou, desobedeceu a Deus, o Senhor vai ao encontro de Adão e Eva, dizendo onde eles estavam. Obviamente que o Senhor sabia onde eles estavam. Então é o próprio Deus que vai ao encontro do pecador, é o próprio Deus que vai ao encontro daqueles que estão distantes. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 e 3, nós vemos também essa realidade presente ali no texto, porque Paulo vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo, mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. Mas ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele diz: nosso estado era de mortos, nosso estado era de condenação, nós estávamos debaixo da ira de Deus. O homem sem Jesus, ele ainda continua debaixo da ira de Deus. Só que mais Deus, sendo rico em misericórdia, é Deus que vai ao encontro do pecador. É Deus que vai, que provê salvação para o pecador na pessoa de Jesus Cristo. Nós jamais temos a menor condição de irmos ao encontro do Senhor. Irmãos queridos, a nossa condição diante de Deus é de separação. Paulo vai dizer isso quando escreve aos Romanos. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a reconciliação é algo primordial, é algo que deve acontecer na vida de todas aquelas pessoas que estão em Cristo. Paulo em Romanos, por exemplo, capítulo 5, verso 10, não se refere a qualquer mudança quando nós estamos em Cristo, mas ele fala da disposição da nossa vida para com Deus. E Paulo vai dizer: reconciliado com Deus, nós temos uma nova disposição, nós temos uma nova condição, e essa nova condição nos leva a vivermos para Cristo, mas ao mesmo tempo não só vivermos para Cristo, mas também pregarmos essa mensagem que outrora nós ouvimos do Senhor. Deus é o autor da reconciliação. O Senhor nos reconciliou, e durante a história Ele tem reconciliado pessoas, Ele tem trazido pessoas à fé, Ele tem mudado vidas mediante a palavra pregada. Diante de tudo isso, Ele envia Cristo para ser a ponte. O Senhor envia Cristo para nos reaproximar. O autor dos Hebreus vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós, é aquele que está conosco. Dentre as 4 principais expressões que aparecem aqui no Novo Testamento, como metáforas aqui no texto, nós vamos olhar para a reconciliação como aquela sendo mais popular. Reconciliar fala até mesmo no mundo secular, no ambiente secular, sobre aquele momento em que, antes de um processo formal, ambas as partes são chamadas perante o juiz ou um representante legal, e aquelas pessoas então elas são chamadas para a reconciliação, para que não haja uma abertura de processo. É assim que acontece no fórum, é assim que acontece entre patrão e colaborador. Uma expressão que diz: antes de entrar no processo, há reconciliação, há entendimento de ambas as partes. Paulo utiliza essa expressão, utilizada na sociedade para aplicar a nossa relação com Deus, mas diferente do homem, que ambas as partes precisam entrar em um acordo. O próprio Deus é aquele que dá a iniciativa, e no caso nós sempre somos propensos a nos distanciarmos. Deus é o autor da reconciliação, mas como que Ele faz isso? Ele faz isso por meio de Cristo Jesus. Se Deus é o autor, Cristo é o agente da reconciliação.
Observe na sua Bíblia que Paulo continua dizendo, a saber que Deus estava em Cristo. Verso 19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Cristo é o agente da reconciliação. Se Deus é o autor, Cristo é o agente. Essa frase resume tudo isso, resume a obra da redenção, aquilo que Cristo fez por nós. Deus em Cristo estava reconciliando de fato, concluindo a sua obra. Não era uma tentativa, mas era uma obra que foi consumada. Quando acontece a reconciliação, é o efeito da crucificação de Jesus Cristo sendo aplicada na vida do pecador. É o pecador sendo tocado pelo Espírito, é o pecador reconhecendo a sua miserabilidade. Não é uma tentativa de reconciliar. Nos fóruns seculares há uma tentativa, mas na obra redentiva de Cristo não é uma tentativa, é fato. Ele reconcilia, porque a morte de Cristo não possibilitou a redenção, mas dá redenção de fato a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, a todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente pecador. Meus amados irmãos, como o único suficiente Salvador, aliás, nós somos passivos nessa obra da redenção. Nós somos passivos. Deus, portanto, é o autor, Cristo é o agente, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo é aquele que aplica essa obra a nós, miseráveis pecadores. Na palavra de um estudioso chamado Richard Huck, ele vai dizer: não importa se outros a consideram loucura ou delírio ou qualquer outra coisa, mas a obra da reconciliação é de sabedoria, a doutrina da reconciliação é de consolo. Nenhum outro conhecimento é mais importante do que saber que o homem pecou e Deus sofreu, que Deus se fez pecado pelos homens e que os homens foram feitos justiça de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário diz: está consumado, nesta palavra ele está dizendo: está concluído, não há mais nada para ser feito. Tudo que era necessário para a salvação foi realizado. Não há nada que o pecador faça para acrescentar algo na obra da salvação. Não há nada que nós venhamos a tentar fazer para agradar a Deus. Não, a salvação é em Cristo, e essa salvação, como Paulo assevera em Efésios, ela é gratuita, é o favor de Deus manifestado a nós que não merecíamos a vida eterna, mas que nos deu vida eterna, que não merecíamos paz com Deus, mas que nos deu paz, que não merecíamos a maior de todas as bênçãos, mas que nós fomos abençoados. Mas quem pode experimentar tudo isso? É só aqueles que se entregaram de fato ao Senhor Jesus Cristo. Mas é somente isso? É só nos maravilharmos pelo fato de que nós somos passivos na obra da reconciliação, de que nós não temos papel a cumprir? Deus é o autor, Cristo é o agente, o Espírito Santo aplica, mas qual é o nosso papel diante dessa verdade? Qual é o nosso papel, uma vez que eu e você, outrora, no outro tempo, nós experimentamos, nós fomos reconciliados com Deus? Aí há um imperativo aqui. Se você observar na sua Bíblia, apóstolo Paulo vai nos dizer, a partir do verso 20, de sorte que somos, primeiro ele destaca, embaixadores. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O que ele faz, pensando nos nossos dias? O que o embaixador faz, do Brasil faz, por exemplo, nos Estados Unidos? Ele está representando o país lá.
Ele está representando o seu país. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer diante do fato de que nós fomos reconciliados com Deus, de que nós representamos o próprio Deus, à medida que nós pregamos o Evangelho. Olha que bênção que Deus dá a mim e você. Você é um embaixador, uma embaixadora do próprio Deus. Mas o que você tem que levar? O que o embaixador de Deus precisa fazer? Aí Paulo vai continuar o texto. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos, portanto, agora instrumento de Deus para exercer o ministério da reconciliação. Reconciliados, agora o Senhor nos dá o ministério da reconciliação. Sabe o que Ele está dizendo, meus irmãos? Sabe o que o Senhor está nos ensinando por meio da sua palavra? É que como embaixadores da reconciliação, o ministério, a mensagem que nós temos, que é de Deus, foi concedida a cada um de nós. Assim, quando nós, portanto, pregamos o Evangelho, quando nós, portanto, proclamamos as boas novas de salvação, quando nós, portanto, somos instrumento de Deus para levar uma mensagem de esperança, de cura, de libertação, de transformação, você está representando o próprio Cristo. Você, portanto, está sendo um embaixador, um representante do Rei dos Reis, e você está dando à pessoa que está ouvindo aquela mensagem a maior e se não a mais importante mensagem para a vida dela. Você está dizendo: se você quer ter uma vida de paz, você quer ter uma vida de comunhão, você quer viver sem olhar para o futuro com desespero, é só em Cristo que você pode ter essa esperança. Paulo está dizendo: a igreja tem um papel importante a desempenhar. Não é só experimentarmos a salvação, não é só experimentarmos as boas novas, não é só louvarmos a Deus pelo Evangelho. Tudo o que nós fazemos, tudo aquilo que nós executamos no reino, deve ter como objetivo essa reconciliação. Quando nós estamos, portanto, no nosso ministério, nos departamentos, no nosso projeto de evangelização de criança, quando nós saímos do templo para evangelizar, nós estamos indo em nome de Cristo, nós estamos indo em nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos pregando o Evangelho para os pequenos aqui, nós estamos pregando em nome do Senhor Jesus, e nós estamos dizendo: é preciso haver uma reconciliação com o próprio Deus. Não é qualquer mensagem, não é qualquer palavra. É por isso que devemos pregar o Evangelho com temor, é por isso que devemos pregar o Evangelho com tremor, é por isso que devemos pregar o Evangelho com expectativa, porque nós somos os embaixadores da reconciliação. Deus nos convocou para isso, Deus nos chamou para isso. Deus, portanto, usa-nos como o seu instrumento. Nossa primeira tarefa é expor aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. E é isso que Paulo, portanto, vai dizer nesses versos, quando ele diz: nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E a palavra exortar aqui, ela tem dois sentidos. A palavra exortar, ela pode ser tanto aplicado como exortação no sentido de correção, de chamar o pecador à correção, à mudança de vida, mas a palavra exortar também traz um sentido de consolo. Ou seja, Paulo está dizendo: ao mesmo tempo que você exorta o pecador para que ele se arrependa, para que ele se reconcilie com Deus, ao mesmo tempo você traz a esse pecador uma mensagem de consolo, porque reconciliados não vamos mais viver aterrorizados pelo amanhã. Tem um cântico que foi entoado até no mundo secular, hospitais, vários lugares, na época da pandemia, e aquele tempo parece que ficou muito propício. Hoje praticamente eu não ouço mais ninguém cantando, mas naquela época cantava: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas só podem crer no amanhã com expectativa
Quem crê em Jesus Cristo e crê em Cristo pressupõe uma disposição contínua para a mudança, uma disposição contínua para apresentar Cristo às pessoas. É aquilo que tem me chamado a atenção na leitura do Evangelho de João. É aquilo que eu disse na parte da manhã e eu repito agora também. É aquilo que Filipe fez com Natanael, contagiado pelo Evangelho, contagiado por Cristo, contagiado pela obra da salvação. Filipe vai dizer para Natanael: você precisa conhecer esse Salvador. E aí Natanael diz: mas vem coisa boa de Nazaré. E Filipe diz: vem ver. Vem ver. E agora os dois impactados, os dois maravilhados pelo Evangelho, eles percorrem seguindo a Cristo e pregando as boas novas de salvação acerca de Jesus Cristo. Esse é o ministério que Deus te deu. Você tem um ministério da reconciliação. Isso não é cargo. Isso não é uma função dentro da igreja. Você não foi eleito nesse sentido para isso. Nós não fomos eleitos, ordenados, consagrados para isso. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, esse é o nosso dever como povo de Deus. Queridos irmãos, a pergunta que eu quero fazer para a nossa reflexão no término dessa exposição: você tem cumprido o ministério da reconciliação? Se Deus te deu o ministério da reconciliação, se Deus te deu a palavra, se Deus te deu o conhecimento do Evangelho, para que você possa, assim como você outrora era inimigo de Cristo, inimigo de Deus, e você foi reaproximado por meio de Jesus Cristo, você tem exercido o ministério de tal forma que as pessoas que estão nas trevas, elas possam se reconciliar com Deus? Você tem sido instrumento de Deus para que as pessoas que estão afastadas do Evangelho, elas possam se reconciliar com Deus? Talvez você conheça pessoas que outrora estavam servindo a Jesus, que outrora tinham uma vida de comunhão com o Senhor, estavam na casa do Senhor, mas hoje não estão. Você tem exercido o teu ministério para que esse relacionamento que outrora foi quebrado, você tem exercido esse ministério para que haja uma restauração nesse relacionamento? Tem você buscado restaurar os relacionamentos quebrados? Se porventura você tem algum relacionamento quebrado, alguém que você precisa se reaproximar novamente, sobre nós estava a ira de Deus, mas o Senhor nos resgatou e em Cristo Ele nos transformou. Mas você tem uma incumbência, você que faz parte da agência do reino, você tem o dever de expor a mensagem de salvação, a mensagem que traz uma notícia excelente, que em Cristo nós não podemos temer o amanhã, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, porque o Senhor é aquele que proporcionou, que deu a cada um de nós o maior de todos os presentes, que foi a salvação em Cristo Jesus. Deus é o autor, Cristo é o agente, mas você é um instrumento. Se você não tem sido instrumento de reconciliação, a partir de hoje que você saia daqui dizendo: eu preciso ser um instrumento de reconciliação, eu preciso ser um instrumento de Deus para pregar a palavra que pode reconciliar o pecador com Deus, que pode reaproximar as pessoas do Salvador. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos desperte para que, se não temos cumprindo nós esse ministério, que o cumpramos, que possamos atender o imperativo das Escrituras, e assim
não só termos esperança, mas proporcionar esperança a tantas pessoas que estão afastadas, que estão distantes do Senhor. Que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém.